Olá a todos, sejam novamente bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Desejo que todos estejam muito bem. Vamos para a parte 2 da aula sobre ligações químicas. Agora falar sobre as ligações covalentes. E por que as ligações? Porque existem dois tipos de ligações covalentes: a ligação covalente normal e a ligação covalente coordenada, que antigamente era chamada de ligação dativa. A ligação covalente ocorre entre átomos com alta eletronegatividade. Então, quando nenhum deles quer perder o elétron, quando todos os átomos que participam querem ganhar elétron, atraem fortemente esses elétrons. Então, nós dizemos que eles compartilham esses elétrons. Essa é basicamente a ligação covalente, um compartilhamento de elétron entre os átomos. Os compostos que são formados por ligações covalentes são chamados de compostos moleculares. Então, aqueles que vimos anteriormente, formados por ligações iônicas, são os compostos iônicos. Aqueles que, ao misturar na água, separam íons. Os que são formados então por ligações covalentes são chamados de compostos moleculares. Um conceito importante esse, porque muitas vezes vemos essas definições e mesmo questões de provas que colocam esses conceitos para serem respondidos e analisados. A ligação covalente comum. Nesse tipo de ligação, cada um dos átomos participantes fornece um elétron para fazer o compartilhamento. Eu gosto de comparar isso quando a gente faz uma vaquinha, por exemplo, para comprar um refrigerante. Dois amigos dão cada um uma parte do dinheiro e tomam um refrigerante juntos. Nesse caso, os átomos entram cada um com um elétron e utilizam ao mesmo tempo. Então é um compartilhamento de elétrons. Esses elétrons passam a circular pelos dois átomos. Estão às vezes de um lado, às vezes do outro, mas fazem parte então dos dois átomos neste momento. O compartilhamento é sempre feito em pares. Então cada átomo entra com um elétron e assim nós temos um par de elétrons que é compartilhado. Na água, quando misturados em água, os compostos moleculares não formam íons. Por isso, compostos moleculares não conduzem eletricidade. Para fazermos uma comparação, quando misturamos o sal na água, a água passa a conduzir eletricidade. É bom dizer que a água pura, a água realmente chamada de pura, que não tem nenhum tipo de sal dissolvido, que é apenas H2O, podemos dizer que nem conduz eletricidade, mas, para não generalizar, dizemos que ela tem uma condutividade baixa. Para a água conduzir eletricidade, é necessário que tenha algum eletrólito. Então, por exemplo, o sal de cozinha, quando adicionado na água, faz com que ela se torne condutora. Agora, se pegarmos água pura e jogarmos açúcar, que é uma substância molecular, como não separa íons, não há a condução de eletricidade por essa água açucarada. Exemplo de ligação covalente com átomos de hidrogênio. Nós temos então os dois átomos, como é o mesmo, a distribuição eletrônica vai ser simplesmente 1s1, já que ele tem apenas um elétron na sua eletrosfera. Quando esses átomos se aproximam, podemos ver aqui na imagem, eles passam então os elétrons a fazer parte das duas eletrosferas. Eles vão circular entre os dois átomos. Dessa forma, então, esses átomos estão ligados e estão estáveis, cada um com dois elétrons. Nós temos aqui outras representações
os átomos colocados juntos, cada um dos elétrons veio de um átomo, mas agora passam a fazer parte das duas eletrosferas. E outra representação comum, que inclusive aqui utilizamos bastante quando falamos de compostos orgânicos, é representar a ligação iônica por um traço, como neste último caso. Sempre que vemos um traço entre dois átomos, significa uma ligação covalente. E nós temos então a ligação covalente coordenada, que era chamada de dativa antigamente. Talvez ainda ouçam esse nome, de repente pegam um material mais antigo, ou mesmo algum professor que esteja habituado, apesar de não ser considerado correto. Essa ligação, então, agora chamada de coordenada, acontece quando um terceiro átomo se aproxima de dois que já fizeram ligação covalente comum. E ainda existe de alguma forma a possibilidade da ligação. Um desses átomos que já está estável tem ainda um par de elétrons livre e usa esse par, então, percebam que agora eu estou falando do par que vem de apenas um átomo. Então, esse par de elétrons é compartilhado entre os dois átomos. Fazendo novamente, a comparação com a vaquinha, neste caso, é aquele amigo que não participa da vaquinha, mas que toma também o refrigerante. Então, nós temos o átomo já estável, que compartilha um par de elétrons dele, lembrando que é sempre um par, não vai ser um elétron sozinho, com o átomo que está instável. Por exemplo, para formar dióxido de enxofre, SO2, nós temos a distribuição do enxofre, que tem 6 elétrons na última camada. Do oxigênio, que também tem 6 elétrons na última camada. Então, dois desses átomos vão fazer ligações covalentes comuns, como está aqui. Eles têm um elétron de cada átomo, formando duas ligações. O terceiro átomo que chega pega 2 elétrons que vieram exclusivamente do enxofre. Então aqui nós temos duas ligações covalentes comuns. Aqui nós temos uma ligação covalente coordenada. Ocorre também para formar o gás ozônio, que é um primo do gás oxigênio. É uma molécula com 3 átomos de oxigênio. Então nós temos 2 átomos de oxigênio que fazem ligações covalentes comuns, são representadas novamente por traços, e um terceiro átomo que chega faz a ligação covalente coordenada com este átomo do meio, que é indicada por essa seta. Ela diz que o par de elétrons é proveniente deste átomo aqui do meio. E no próximo vídeo falaremos então sobre as ligações metálicas. Muito obrigado.